E diz a Bíblia que no meio dessa vasta multidão, João Batista identifica soldados, coletores de impostos, os publicanos, os fariseus, os saduceus. E ao ver esse grupo, João Batista se dirige assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e todo aquele que não produziu bom fruto é cortado e lançado ao fogo. E as multidões estão vindo, e ouvindo, e se arrependendo, e sendo batizadas. E de repente, diz Lucas, que todos, não alguns, não a maioria, todos dessa vasta multidão começam a cogitar algo perigoso, muito sutil, que chega aos ouvidos de João Batista, beijando os ouvidos de João Batista como o sibilo da serpente. Uma pergunta muito sedutora, e a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha que pergunta tentadora. Olha o risco aí, olha o veneno aí, olha a tentativa de promover um homem aí, colocar um homem no pedestal aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia pensar o seguinte: bom, na verdade, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Olha aí, multidão toda aí, no deserto, para me ouvir. Se eu me declarar o Messias aqui, como outros já tinham feito outrora, o povo do meu lado eu já tenho. Essa multidão toda já está achando que eu sou o Messias. Mas João Batista não engoliu a isca venenosa. Ele foi claro, ele foi categórico: eu não sou o Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho uma bandeira, eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está nos ensinando aqui é que você nunca deva querer receber a glória que só pertence a Jesus. Você nunca deva querer ocupar uma posição onde Jesus nunca colocou você. A maior e mais importante decisão é essa: dê a Jesus toda a glória devida ao seu nome. Mas notem comigo os versos 10 e 11, que é uma segunda decisão. É a rejeição de Jesus. Confira aí: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para o verso 10, porque quando você estiver lendo a sua Bíblia, preste muita atenção. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10? Olhe, por favor, quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas se você prestou atenção, num único versículo, a mesma palavra repetida 3 vezes, cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. Então, muito cuidado ao interpretar a Bíblia, para não tirar conclusões apressadas. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico, material. O mundo não o conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Mas ele fecha a questão no verso 11, dizendo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, seu povo. Mas não receberam por quê? Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Por falta de luz? Não, por falta de olhos.
Porque toda a história do Velho Testamento era uma espécie de preparação para a chegada de Jesus. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. O cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança era um símbolo dele. Estava dentro da arca as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu, eram símbolos dele. A tampa da arca, o propiciatório, era um símbolo dele. Os rituais do culto judaico eram símbolos dele. Os sacrifícios eram um símbolo dele. O sábado era uma sombra dele, a realidade. Tudo apontava para ele. Então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne, ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado oportunidade já nos últimos anos, mais de 10 vezes, 11 vezes, a levar caravanas a Israel, anualmente. E eu confesso para vocês que se existe um ponto muito difícil nessa viagem, ponto baixo dessa viagem, é você perceber que até hoje você chega lá e os judeus estão esperando o Messias. Você pega os guias que têm um certo conhecimento, e ele fala de Jesus assim tão desenvoltamente, parece até que ele é um cristão. Aí você o chama à parte e diz: mas e para você, quem é Jesus? Bom, ele foi um grande homem, mas o Messias ele não é, Deus ele não é. Aquele véu que Paulo diz em 2 Coríntios, ele está posto sobre o rosto deles. É triste isso. Mas o que é pior, e vocês sabem disso, muitas igrejas e muitos crentes que vão a Israel hoje, voltam de lá pior do que foram. Pasmem vocês, mas tem crente que paga taxa extra para trazer pedra comum, como se uma pedra catada lá em Israel tivesse um efeito mágico. Tem gente que traz água do Jordão, e eu posso lhes garantir que não é limpa, como se a água do Jordão fosse uma água espiritualizada. Tem igrejas no Brasil que estão importando os elementos do culto judaico e os aparatos do santuário judaico para o culto evangélico, como se isso fosse uma espécie de avanço, um upgrade na fé cristã. Isso é retrocesso, isso é voltar para as sombras. É só ler a carta aos Hebreus. Por que Hebreus foi escrito? Porque judeus convertidos a Cristo, deixando o judaísmo para entrar no cristianismo, em face da perseguição que assolou a igreja, estão de malas prontas de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve para eles dizendo o seguinte: olha, deixar Cristo para voltar para o judaísmo é um caminho de apostasia, é morte. Por quê? Porque Jesus é melhor que os profetas, porque Jesus é melhor que os anjos, porque Jesus é melhor que Moisés, porque Jesus é melhor que Arão, porque Jesus é melhor que Josué, porque o sacrifício dele é superior aos sacrifícios judaicos, porque a nova aliança inaugurada em seu sangue é superior à velha aliança. Jesus nos basta, ele é a realidade, ele basta. A igreja não precisa mais nada, porque chegou tudo, chegou o cumprimento, chegou a realidade, é Jesus a realidade. Então qual é o alerta para nós? Cuidado para que, diante de tanta revelação da verdade clara como o meio-dia, você ainda rejeite esta tão grande salvação. Mas vamos para a última decisão.
A primeira é de João Batista, versos 6 a 9, dando a ele toda a glória. A segunda, dos judeus, rejeitando a Jesus. A terceira decisão é a aceitação de Jesus. Confiram comigo os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Penso eu que está aqui no verso 12, talvez a mais importante conjunção adversativa de João. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção nas conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Está contrastando o que dissera antes com o que está dizendo agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da lei. Não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você é feito filho de Deus. Agora, isso significa que nem todos então são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa comum, natural. Ser filho de Deus é a coisa mais sobrenatural que possa existir na vida. É você ser nova criatura, é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Agora, preste bem atenção. Entender o que significa ser filho de Deus cura você dos traumas, dos complexos. Pode ter certeza, irmãos, tem muito crente hoje que ainda carrega no coração algumas coisinhas esquisitas. E eu vou usar uma expressão bem brasileira, não muito comum no nosso vocabulário evangélico. Mas pasmem vocês, tem crentes que ainda leem caras. Ainda leem. Os mais sofisticados leem Forbes. A última revista, penúltima, se não me engano, trouxe a lista dos mais de 100 bilionários do Brasil. O Brasil tem mais de 100 bilionários. E aí o crente começa a ler sobre isso, entendeu? Jogadores famosos, artistas famosos, empresários famosos, suas mansões, seus iates, seus jatinhos particulares, seu vidão. E ele, crente, passa uma magrela. E aí a frase que eu quero dizer, que não é comum nossa, o cara começa a sentir uma espécie de dor de cotovelo, entendeu? Agora, quando você entende o que significa ser filho de Deus, escura você desses complexos. Porque se de fato você é filho, filha de Deus, corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem uma herança imaculada, imarcessível e eterna. Deixa eu dizer para você. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. No dia que esse indivíduo morreu, deixando essa colossal fortuna, um curioso foi ao cemitério. Mas ele não foi por amizade a John Rockefeller, porque tinha parentesco com John Rockefeller. Ele foi para fazer uma pergunta ao contador de John Rockefeller. E muito jeitosamente ele conseguiu encostar no contador e fez a pergunta. E aí, cara, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, olhou para ele e disse: você não sabe? E o curioso disse: não sei, me conta. E o contador disse: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança em enterro.
O homem mais rico do mundo, ao morrer, fica pobre, não leva nada. Agora, se você é filho de Deus, você tem uma herança eterna, imaculada e imarcessível no céu. Agora, João não quer, nem eu, nem nós, que você saia daqui hoje com qualquer dificuldade ou confusão sobre o que significa ser filho de Deus. Por isso ele explica no versículo 13: os quais não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Ser filho de Deus, claro que eu sou filho de Deus. Meu pai é o pastor da igreja, minha mãe é uma mulher de oração. Eu acho que ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou, não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração com certeza é coisa muito boa, mas isso não faz de você ser filho de Deus, não. Ser filho de Deus, claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou batista desde que nasci. Sou assembleiano roxo. Bom, você pode ser nascido num berço evangélico, seus pais podem ser cristãos, mas isso não faz de você filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água do Espírito. Você precisa nascer de cima. Você precisa nascer de Deus. Você precisa ser nova criatura. Esse é o maior de todos os milagres que precisa acontecer na sua vida, para você ser filho de Deus. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nem você, nem eu temos autonomia, autoridade, competência para nos autodeclararmos filhos de Deus. Pense comigo num feriado. Já que vocês estão na praia, vão para a montanha. Que lugar gostoso, aquela grama verde, aquele arvoredo bonito, com as cabeleiras esvoaçando pelo bater do vento, as flores mimosas, perfumadas, trescalam o seu perfume, as borboletas multicoloridas enchem o espaço de cores agradabilíssimas, e aquela brisa gostosa toca o seu rosto, e você, inebriado com tanta beleza e perfume, pensa assim: que coisa mais linda, como Deus é bom. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me declaro filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Só o próprio Deus pode fazer de você, de mim, filho dele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum homem tem autoridade, tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o pastor, nem o missionário, nem o bispo, nem o sacerdote, nem a igreja, nem a denominação, nem um concílio eclesiástico tem esse poder. Seja filho de Deus. Não tem esse poder. A salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só Ele pode fazer de você seu filho, e a condição única e absoluta que Ele exige é você receber Jesus Cristo, o seu filho. Pois bem, depois que João então trata destas três decisões, ele leva a você e a mim para aquilo que Atanásio chamou de o maior mistério do cristianismo, no versículo 14. Confira aí: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Atanásio, que venceu Ário lá no concílio de Nicéia em 325, escreveu um livro sobre encarnação. Esse livro está em português, vale a pena ler. Encarnação.
E ele disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo que é a luz que ilumina todo homem, o verbo que é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto ele mesmo criou. Bom, se ele é transcendente, essa palavra significa que ele é maior que tudo que ele criou, mas nós já vimos que tudo que ele criou, pelo conhecimento que a ciência tem hoje, passam de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Agora, diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas se esvaziou até quanto? E ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos, colocado na manjedoura. Já pensou nisso? Mas ele não veio para habitar longe de nós, não. Ele veio para habitar entre nós. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima e carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. De que maneira ele se manifestou entre nós? Não foi cheio de justiça e juízo, porque se o fosse, ele nos fulminaria. Sabem por quê? O melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos de imundície. Eu fico pensando. Se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele veio cheio de graça. Ele nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos lavou, e ele nos transformou, e ele nos restaurou, e nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça e a misericórdia, por exemplo. Glória é um conceito teológico que retrata a manifestação plena de Deus em todos os seus atributos de forma maiúscula. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra, ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para manifestar este ou aquele atributo, ele veio para manifestar Deus. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, nele habitou toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Pois bem, queridos, eu quero concluir e dizer para vocês que o que me encanta em João é que, na defesa da sua tese, para provar, como disse ele no capítulo 20, verso 31, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ele usou duas maneiras, dois métodos. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras, e ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Quando você vai para o restante do Evangelho, sabe o que acontece? Ele segue a mesma linha de raciocínio que seguiu na introdução do Evangelho. Se não, vejamos. O que João fez? João resolveu apanhar 7 milagres que Jesus Cristo fez, para descrevê-los. Por que 7? Porque é o número da perfeição. Para quê? Para provar sua tese. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Então o que ele fez? Apanha 7 fatos, 7 sinais, 7 milagres e registra-os. Primeiro milagre, capítulo 2, transforma água em vinho.
Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai usar um outro expediente para provar que ele é Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Vai pegar uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É a palavra Javé, de onde vem a palavra Jeová. Você sabe que às vezes algumas versões trazem Javé, outras versões trazem Iavé. Não fique triste com isso não. É porque no hebraico a letra J e a letra I são a mesma letra. E outra coisa importante, a palavra Jeová vem exatamente da composição de dois nomes de Deus, das consoantes de Javé com as vogais de Adonai. Aí você tem a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Sabe o que João vai fazer? Selecionar neste evangelho 7 declarações de Jesus, eu sou, provando que ele tem os mesmos atributos de Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastais. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá eternamente. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Portanto, se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas eu não posso terminar sem esclarecer aqui uma coisa para mim que é magnífica neste evangelho. Desses 7 atributos, um deles Jesus compartilha com a igreja. Ele disse em João 8,12 assim, vós sois a luz do mundo. Mas ele diz em João 5,14, João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Preste atenção que Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por vós. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse, mas Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus Cristo disse assim, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, farei 2 perguntas a vocês. Primeira pergunta, o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Pois Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. A igreja não é a luz do mundo, na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então sabe qual é a nossa função como igreja? É sair pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas avenidas, pelas casas, pelos condomínios, por todo o canto, pelo campo,
levando esta luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos ficar em pé e vamos orar.